Opa! E aí, galera, beleza? Então, depois de muito tempo, né, um caminho árduo aí, terminamos a parte da inorgânica, né? E vamos entrar aqui num caminho novo. Não muda muita coisa, mas é um ramo bem abrangente aqui novo. Vamos começar hoje com a química orgânica. Beleza? Para quem está vindo pegar só a parte da orgânica, meu nome é Luiz Eduardo Aleotti e tamo junto aí, vamos vencer esse desafio junto. Vamos começar isso aí? Tá, o que é química orgânica? Por que era separado assim? Por que inorgânica e orgânica? Claro, né? Vocês viram lá, a gente já comentou disso também, que na verdade não é inorgânica e orgânica. A gente tem vários ramos, né, da química, tem fisicoquímica, tem termoquímica, tem eletroquímica e tudo, boa parte dessas envolve um pouquinho da orgânica e da inorgânica, mas a gente trabalha lá a química geral e tudo isso como inorgânica aqui. E na orgânica a gente está chegando, entra num assunto novo, uma coisa diferente. A química orgânica é conhecido como a química da vida, né? Foi lá o Torben Bergman, lá em 1777, que dividiu os compostos em orgânicos e inorgânicos. Hoje em dia a gente vai pensar num composto orgânico, está pensando num produto natural, né? Um produto sem química. Engraçado, né? Você pensar um negócio sem química, mas na verdade a ideia de produto orgânico hoje em dia é sem um produto sintético, a gente trabalhando mais com uma coisa mais natural. E é mais ou menos daí, né, que veio esse termo. O Bergman disse que os compostos orgânicos são aqueles que vêm dos seres vivos, enquanto os compostos inorgânicos vêm do reino mineral em geral. Né? Isso aí era bem aceito, né? E o Berzelius, bem conhecido aqui, ele criou a teoria da força vital, em que as substâncias orgânicas não podem ser formadas só por força física e química. Elas exigem a intervenção de uma força vital. Né? Força vital, uma coisa viva só vem da vida, de uma coisa viva. Bom, isso a gente sabe, né? Isso é teoria da biogênese. A biogênese, sim, uma coisa viva só vem de outra coisa viva. A princípio, a nossa vida não vem do nada, mas todos os compostos que compõem os seres vivos só vêm de seres vivos? Será que não dá para criar nada em laboratório? Pois é. Opa, aqui. Então, o Weller, em 1828, ficou bem famoso por conseguir fazer a síntese de ureia, um composto orgânico, né, em laboratório, a partir do que? Do cianato de amônio. Esse NH4OCN. Isso aqui... Ah, tem um carbono ali, eu sei, você está passando na frente ali, tem carbono, mas não é orgânico. Isso aí é inorgânico. Né? Ele não vem de nenhum ser vivo. Então ele pegou esse sal aí e transformou nisso aqui, que é a ureia. Mesma coisa que representar assim. Então, ele quebrou essa teoria da força vital. Se ele conseguiu produzir algo orgânico em laboratório, significa que não é tudo que vem dos seres vivos que só pode vir de ser vivo. Por isso que hoje a química orgânica não é mais a química da vida, a gente chama de química do carbono, que também é um termo errado, né? Vocês viram ali? Esse sal aqui, o cianato de amônio, é inorgânico, não está aqui na química orgânica. A gente viu, né? Ali o cianato tem a ver aqui com HCN, ácido cianídrico. Não é orgânico. A gente viu lá o ácido carbônico, não é orgânico. Então, a definição correta da química orgânica é dizer, é o ramo da química que estuda hidrocarbonetos e seus derivados. Então não é qualquer coisa de carbono, são os hidrocarbonetos
e os derivados. O que é um hidrocarboneto? É o assunto para a nossa próxima aula, quando a gente começar a falar já de funções orgânicas, que são tem muito mais do que as inorgânicas lá. A gente vai pegar algumas aulas para definir isso aí. Vamos começar conversando sobre o carbono. Vamos ver. O carbono tem duas propriedades importantes que fazem ele criar todo esse ramo novo da química, tá? A primeira propriedade aqui, que tem tudo a ver com o carbono, a gente já comentou isso a respeito. A tetravalência, também chamado de tetracovalência. A gente falou razoavelmente disso aí, falamos de leve, lá quando a gente estava falando de tabela periódica, né? Já vamos ver direitinho o que é isso. E a outra, que é realmente o que cria a química orgânica, que é o encadeamento. O que é a tetravalência ou tetracovalência? Bom, o carbono ele é da família 4A. 4A tem 4 elétrons na última camada, lembra? Não pode esquecer isso aí não. Então, se ele tem 4 na última camada, tanto que a 4A é conhecida como a família do carbono. Ele tem 4 na última camada, ele vai fazer 4 ligações. Lembra que a gente comentou? Se tem até 3 na última camada, ele pode perder esses 3. Ele vai perder esses 3, é mais fácil do que ganhar outros. Se você tem 5, 6 ou 7, né? Se tem 3, 2 ou 1, você vai perder 3, vai perder 2, você vai perder 1. Se tem 5, 6, 7, você vai ganhar 1, 2, 3 elétrons, ou vai compartilhar, desculpe, compartilhar alguns do que você tem, né? Para fechar os 8. Quando você tem 4 na última camada, você não pode nem ganhar e nem perder. Só vai compartilhar. Vai sempre fazer 4 ligações covalentes. Sempre ele vai compartilhar os 4 elétrons que ele tem para pegar outros 4 elétrons e completar a última camada. Tá? Então ele vai sempre fazer 4 ligações e nunca vai ter elétron sobrando. Quase nunca. Não, nos elementos da família 4A. E o que é esse encadeamento? O encadeamento significa que os átomos de carbono costumam ligar-se uns aos outros. É muito comum você encontrar carbono ligado em carbono. E é isso que vai produzir os materiais que a gente chama, os compostos que a gente chama de orgânicos, principalmente, são essas ligações carbono-carbono. Né? Então, se você vai ligar carbonos entre si, você vai formar cadeias carbônicas. Né? Cadeias, conjuntos de carbono. E aí, essas cadeias vão ser de diversas formas e tamanhos. Pode ser uma cadeia minúscula, com um carbono só, pode ter muitos e muitos e muitos carbonos. Além disso, né, essas cadeias carbônicas, em geral, são formadas por carbonos por carbonos ligados entre si, e tem os outros elementos, que são chamados também organógenos, que são esses CHON, são os elementos mais comuns nos compostos orgânicos. Esse vai ser o hidrogênio, que vai estar sempre nos carbonos. Quase sempre você vai ter um carbono, vai ter pelo menos um hidrogênio no teu carbono. Oxigênio, bem comum, e nitrogênio. Daria para adicionar aí o P e o S, né? Fósforo e enxofre também são bem comuns em todos os seres vivos e nos compostos orgânicos. Carbono pode fazer ligação simples, dupla ou tripla, né? Tanto entre carbonos quanto carbono com outros elementos. Ele não tem nenhuma restrição. Pode fazer quádrupla? Não existe, né? Posso fazer uma dupla e uma tripla? Não, né? Ele tem que fechar 4 ligações. Pode ser 4 simples? Pode. Uma simples e uma tripla? Pode. 2 duplas? Pode. 2 simples e uma dupla? Sim, tem que fechar 4 ligações. Essa é a ideia. Tanto faz com qualquer combinação entre simples, duplas e triplas, desde que feche 4. Tá.
meio de uma cadeia carbônica, a gente pode classificar cada um dos carbonos. É importante? Isso é importante para algumas coisas. Tá? Vai ter algumas propriedades que podem mudar de acordo com os carbonos que você tem. E é bem simples essa classificação. Primário, um carbono primário é aquele que se liga a apenas um carbono. Carbono secundário é ligado a 2 carbonos. Se ele for terciário, 3 carbonos. E o quaternário ligado a 4 carbonos. Exemplo. Vamos lá, fazer um composto qualquer aqui. Vai ter que cortar aqui em cima. Tá? Digamos com esse monte de carbonos. Bom, vou completar com os hidrogênios, né? Porque cada carbono tem que fazer 4 ligações. Senão isso aqui está completamente errado. Vou colocar aqui os hidrogênios. Tanto faz você colocar ligado aqui, a gente já vai ver as formas de representação, ou colocar o hidrogênio grudado no teu carbono. Não faz diferença. O hidrogênio ele sempre vai estar ligado a um carbono aqui, se ele tivesse, pode estar ligado ao oxigênio também. Né? Não vai ter um hidrogênio. Aqui tem hidrogênio ligado entre os carbonos, é um carbono ligado no hidrogênio, hidrogênio ligado no outro. Não existe isso, né? Então aqui, quais são os nossos carbonos primários aqui? Consegue identificar? Fácil, né? São os que estão nas pontas, ó. Esse é primário, esse é primário, esse é primário, primário, primário. Ó, só está ligado em um, só está ligado em um, só está ligado em um. Isso não é uma dupla. Tá? Esses são os primários. Quem que é secundário aí? Esse cara aqui é secundário, né? Tá ligado aqui e tá ligado aqui. 2 carbonos. Esse também é um secundário. Esse aqui é o quê? É secundário também. Não importa que ele esteja fazendo uma dupla de trás. Ele está ligado a 2 carbonos. É secundário. Esse cara aqui é terciário. Está ligado a 3 carbonos. E por último, o nosso quaternário aqui, ligado a 4 carbonos. Bem fácil, né? De graça isso. Como que a gente pode representar um composto orgânico? Veja que é diferente, né? Os compostos orgânicos em geral são bem maiores que os inorgânicos. Então a gente tem umas formas diferentes de representar isso aí. A primeira, que é o que eu já estava usando ali, é a fórmula estrutural ou de traços. Tá? O que é essa fórmula? Ela vai mostrar, você vai usar tracinhos para mostrar cada ligação. Você vai usar um tracinho para uma ligação simples. 2 para dupla, 3 tracinhos para tripla. Tranquilo, né? Então vamos ver aqui como que a gente vai representar as fórmulas desses compostos orgânicos. Né? Eles são, em geral, bem maiores do que os inorgânicos, né? De uma forma geral. Então a gente tem 3 jeitos que a gente pode usar para representar. O primeiro é o que eu já usei ali atrás, essa fórmula estrutural ou de traços, em que a gente vai usar um tracinho para representar uma ligação simples, 2 tracinhos vai representar uma dupla, 3 tracinhos vai representar uma tripla. Tá? Um exemplozinho, aqui ó, por exemplo, esse composto aqui. Tá, vamos lá, vamos colocar terminar com os hidrogênios. Vou colocar uma dupla aqui para você, só para ver.
aqui. Bom, o de traços puro, a gente nem usa esse H3, a gente colocaria aqui que nem eu fiz no outro lá. Aqui. Tá? Seria isso aí. Você usa um tracinho para representar uma ligação simples, 2 para representar uma dupla, aqui, ó. Tivesse uma tripla, 3. Vai representar, cada tracinho representar uma ligação. No caso da ligação com os hidrogênios, essa não é super necessária colocar, sabe? Essa aí você pode colocar como CH3 no lado, porque o hidrogênio sempre vai estar fazendo a ligação com o carbono que tiver ali. Ele faz uma ligação só, né? Depois a gente tem a fórmula estrutural condensada. Fórmula estrutural condensada seria, por exemplo, assim, eu tenho um etanol, é algo assim, ó. A condensada é que nem a gente usa lá na inorgânica. Você, ao invés de usar os tracinhos, vai colocar junto. Você pode ver tanto assim. Você pode encontrar assim, ou você pode encontrar isso aí como assim, C2H5OH, ou ainda pode encontrar isso como C2H6O. Tá? Tanto faz, qualquer uma dessas três está correta. Desses três jeitos, né? Essa aqui é a que lembra mais lá da inorgânica e tal, mas as outras você também pode encontrar, né? Essa aqui vai estar evidenciando melhor como é que está separado as coisas, e essa aqui vai estar só evidenciando a nossa função orgânica. Assunto para ir para uma próxima aula. Por último, a gente precisa de mais treino para reproduzir, ou pelo menos é bem importante um treino para você conseguir ler e entender, que é a fórmula em linha ou bastão. A gente representa a fórmula em linha ou bastão assim, ó. Por exemplo, isso aqui é um composto. É um composto, ó. Cada vérticezinho é um carbono. Então isso aqui, na verdade, seria isso aqui. Tá, isso não é um composto, né, de verdade, né? Tá faltando pelo menos os hidrogênios. E cadê os hidrogênios no desenho? Nessa fórmula de bastão, a gente não coloca os hidrogênios. A gente monta os carbonos, os outros elementos. E por último, a gente coloca, completa com hidrogênios. Então aqui, ó, seria assim, 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 aqui. Mesma coisa que tem ali. Ah, e se eu quisesse uma ligação dupla, você colocaria um tracinho extra aqui. Ó, e esse tracinho extra tá, que é o primeiro, segundo, terceiro. Entre o segundo e o terceiro carbono. Estaria aqui. Só que daí a gente teria uns hidrogênios a menos, né? Isso aí. E tripla? É só colocar uma tripla aqui. Se eu quisesse representar o etanol lá, né? O etanol, aqui é o CH3, CH2, OH. Tem um oxigênio. Como é que a gente coloca? Bem simples, né? Um carbono, dois carbonos, OH. Tá? O hidrogênio no O, normalmente a gente vai colocar aqui sim na forma de bastão. Só os hidrogênios ligados a carbono que a gente não coloca direito. Tá? É importante colocar esse hidrogênio no O para ele evidenciar a função. Se estiver faltando alguma coisa, claro que é um hidrogênio ali, mas a gente vai
o hidrogênio no carbono a gente não coloca, nos outros elementos a gente coloca. Tá? Então é só isso aí. Aqui a fórmula de bastão. É só você ver as linhas. Cada vértice é um carbono. Um outro elemento, você vai ter que desenhar o outro elemento ali. E depois, por último, completar tudo com hidrogênio. Tá? Então, vamos falar agora das cadeias carbônicas, né? O que está formando nossos compostos orgânicos. Cadeia carbônica é o agrupamento de átomos de carbono. A gente já viu isso lá. Que vão estar ligados entre si ou a outros elementos que possam estar entre eles. Né? Então, se você tiver uma sequência de carbonos, é uma cadeia carbônica. Se tiver um oxigênio no meio dessa sequência, continua chamando tudo de cadeia carbônica. A gente vamos ver aqui, começar a classificar os elementos, classificando a cadeia carbônica de cada um deles. Então a gente tem dois grandes grupos de cadeias carbônicas. Esses é bem fácil, né? E não dá para errar. É a cadeia aberta, que pode ser chamada também de acíclica ou alifática, e as cadeias fechadas, as cadeias cíclicas. Tá? Como que são? As abertas são abertas e as fechadas são fechadas. Né? Por exemplo, aberta, tudo que a gente fez até agora era aberto. Cadeia aberta. Ah, e se eu tivesse um aqui para baixo? E isso aqui continua aberta. Tá fechando? Não. Se você não tem o teu primeiro se não tem nenhum elemento que passa duas vezes, ó, você não consegue fazer uma linha que volte para algum elemento, para um mesmo elemento, isso é uma cadeia aberta. Aqui não tem como você voltar. E uma cadeia fechada? Bem simples, né? Uma cadeia fechada vai ser o que vai dar uma volta, ó. Assim. Assim, ó. Uma cadeia fechada. Bem fácil. Você consegue dar uma volta. Fecha um ciclo. Tranquilo, né? Essa classificação do que é aberto e o que é fechado. Pode ser mista. Pode ter um pedaço aberto, um pedaço fechado. A gente normalmente daí vai considerar fechada. Mas tudo depende. A gente vai falar sobre cadeia principal lá para a próxima aula. E como que a gente classifica a cadeia aberta? A gente pode classificar de alguns jeitos, tá? Tem algumas classificações. Primeiro aqui pela disposição dos átomos. A cadeia normal pode ser normal, quando ela só tem carbonos primários e secundários, ou ela é ramificada se ela possui ao menos um terciário ou quaternário. Como assim? Simples, ó. Usar esse composto aqui de exemplo para tudo. Isso aqui é uma cadeia normal. Ó, primário, primário, secundário, secundário. Por exemplo, essa aqui é ramificada. Primário, 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 terciário. Outro jeito de ver é a cadeia normal, você vai conseguir fazer uma linha que percorre todos os elementos, sem voltar para a mesma linha. Por exemplo, aqui, ó. A ramificada você não consegue. Ou você desce aqui, ou passa reto.
Mas, e se eu tiver isso aqui? Essa é ramificada? É, né? Não dá para fazer uma linha. Claro que não. Ó, é a mesma coisa. Isso aí é o mesmo composto que eu tinha antes. Veja que essas ligações, elas giram. Elas não são estacas assim fixas. Elas giram. É a mesma coisa. Tá o C para baixo, o C para cima, o C para o lado. Tá? Em geral é a mesma coisa. A gente vai ver lá em isomeria que tem algumas que tem diferença. Mas isso é outro assunto. Nesse caso, sim, você não faz um reto. Mas veja, você consegue fazer um traçado entre os carbonos em que não precisa voltar ali. E, obviamente, ó, carbono primário, primário, secundário, secundário. Beleza essa classificação? É simples, né? É bem fácil ver se é ramificado ou não. A gente também pode ver pela natureza dos átomos. Essa aqui também bem simples, essas classificações. Ó, a cadeia pode ser heterogênea, hétero de diferente, lembra das misturas homogêneas e heterogêneas? Heterogênea se ela tiver um heteroátomo. Heterodiferente, heteroátomo, átomo diferente, que vai ser um SO ou N, normalmente. Pode ser outras coisas, mas esses são os mais comuns. E a homogênea não apresenta heteroátomo. Como assim? Como assim heteroátomo? Um átomo diferente entre os carbonos. Vamos lá. Homogênea e aquilo que tudo que a gente estava vendo até agora eram homogêneas. Ah, mas tem hidrogênio aí no meio. Não, hidrogênio é ligado num carbono só, ele não está entre carbonos. Tá? Isso aqui é homogênea, só tem carbono ligado em carbono. E como que é uma heterogênea? Por exemplo, isso aqui. Ó, você tem um heteroátomo, tem um átomo diferente entre carbonos. Então, isso é uma cadeia heterogênea. Tá, e se eu tiver algo desse tipo assim, ó. Ah, é heterogênea, né? Tem um heteroátomo ali. Não, não e não. Ela é homogênea. O heteroátomo é quando ele está entre carbonos. Esse está entre carbonos? Não tá, né? Ele está ligado em um carbono, mas não está entre carbonos. Então, para ser heteroátomo, só se ele estiver no meio, estiver entre carbonos. Beleza? Pode ter outro. Então, ela pode ser homogênea e ter lá oxigênio, ter enxofre, ter o que quiser. Pode. Só não pode ter eles no meio. Se eles estiverem entre dois carbonos, daí ela não é mais homogênea, ela vira heterogênea. E por último aqui, pelo tipo de ligação. A cadeia pode ser saturada, se ela só tiver ligações simples entre carbonos, ou insaturada, se tiver pelo menos uma dupla ou uma tripla entre carbonos. Bem simples, né? Não tem segredo. Aí, essa aí está saturada. Agora, se eu tiver essa está insaturada, porque tem uma dupla. Você pode pensar, lembrar lá de soluções. Lembra? A solução saturada é aquela que já está cheia, não cabe mais nada. A insaturada é que ainda cabe alguma coisa. E por que aqui dá na mesma? Porque uma ligação dupla, você pode quebrar ela
E o que acontece quando você quebra uma dupla numa reação? Você vai ter algo assim, ó. Desculpa. Você quebrou essa ligação, vai sobrar uma valência aqui e uma valência aqui, que você vai poder ligar dois elementos diferentes para daí saturar. Então, numa insaturada, você pode quebrar a ligação dupla e colocar outros elementos, pode colocar até mais carbono ou o que for. Enquanto numa saturada não tem como você adicionar mais, só se você já substituir algum dos elementos que você já tem. Enquanto na insaturada você não precisa substituir, você pode só adicionar quebrando uma dupla. Por isso que ela é insaturada. Tranquilo? Essas são as classificações das cadeias abertas. E a gente tem para ver as das fechadas também. Bom, a primeira aqui, pela natureza dos átomos, né, não tem a menor diferença do que a gente já viu. Pode ter uma cadeia heterocíclica, ou chamar de um heterociclo, ou uma cadeia homocíclica, que é um homociclo. O que é isso aqui? É a mesma coisa que a gente já viu lá, né? Heterocíclica vai ter um heteroátomo. Homocíclica não tem heteroátomo. Exemplo aqui, ó. A gente vai ter, por exemplo, aí. Isso aí é um homociclo. Se eu tiver isso é um heterociclo. Tranquilo, né? Mesma coisa. Heteroátomo é, nesse caso aqui, um heteroátomo na cadeia fechada é um átomo diferente de carbono que vai estar dentro do ciclo. Também dá para classificar em falar se está saturada ou insaturada, né? Que nem igualzinho, não tem por que a gente ver de volta. E tem uma última classificação, que são as cadeias aromáticas e as não aromáticas. As aromáticas são aquelas que quando você desenha tem cheiro, aqueles negócios que tem cheiro. Não, né? Nada a ver. Nada a ver. Aromática é que vai possuir pelo menos um anel benzênico. O que é um anel benzênico? Já vemos. Se ela tiver um anel benzênico, ela é mononuclear, porque ela vai ter um núcleo aromático só. Se ela tiver mais do que um, ela vai ser polinuclear. Se ela não tiver nenhum, ela é não aromática. Então, o que é esse anel benzênico? É algo desse tipo aqui, ó. É um ciclo de 6 carbonos. E ele vai ter sempre ligações duplas e simples alternadas. Então, por exemplo, tem uma dupla aqui, uma simples. Dupla, simples, dupla. E completamos aí com os hidrogênios. Ah, mas tem que ser nessa ordem aí? Não. E se eu tiver uma dupla aqui, uma simples, não faz diferença, né? É o mesmo elemento girado. E ainda esses compostos aromáticos têm um princípio de ressonância. A gente vai ver melhor um pouquinho mais para frente. O que é isso? Essas duplas e simples ficam alternando de posição. É mais comum você encontrar isso representado na forma de bastão lá. É muito mais comum do que ver todo esse desenho aí. Na forma de bastão, uma cadeia, um anel benzênico, vai ser algo desse tipo. Sim, eu sei que eu sou péssimo desenhista. Vai ser algo desse tipo. Se tem uma coisa dessa, é uma cadeia aromática. Se tiver isso aí, mononuclear. Se tiver
2 ou mais aromática polinuclear. E não aromática é o que não tem isso aí. É todo o resto. Beleza? Tranquilo, galera? Então isso aí é só a introduçãozinha bem simples aí da orgânica e uma ideia sobre o que é a orgânica, como que funciona o carbono, tetravalência, encadeamento e uma ideia do começo aqui, a ideia da classificação das cadeias. A gente precisa ir para a gente vai começar a ver as funções orgânicas aí um pouquinho mais para frente, beleza? Então é isso aí, galera. Vamos lá, dúvidas, entra lá no site da Cultive, assista as outras aulas, vamos lá, tem todo o material, todas as aulas lá. Estudem as outras matérias também são importantes. Não adianta, com uma matéria só você não vai passar, você precisa ter uma ideia geral de tudo. Beleza? Então vamos lá, vamos estudando, eu estou aqui para ajudar. Valeu pela atenção, galera, e até a próxima. Fui!